Continuando com a questão 28, que falava assim: uma placa informativa de formato retangular tem um de seus lados medindo 40 centímetros a mais do que o outro. Se a área dessa placa é de 2.100 centímetros quadrados, então o seu perímetro é. Então, o que é importante é que a gente saber que ela tem o formato retangular, tudo bem? Formato retangular, e tem um dos seus lados mede 40 e o outro mede 40 centímetros a mais. Então, um dos seus lados mede 40 centímetros a mais do que o outro. Eu sei que a área dela é de 2.100 metros quadrados. Então, eu quero saber quanto é que é o perímetro. Então, ele te deu uma das medidas aí, em função da outra, que um lado mede 40 centímetros a mais do que o outro, te deu a área e, na verdade, agora ele está pedindo o perímetro. Então, a gente tem que saber que a área de qualquer retângulo é base vezes altura, então eu tenho que saber quanto é que são essas medidas, tudo bem? Para conseguir, conseguir descobrir o porquê desse 2.100. E depois que eu descubro todas as medidas, eu consigo calcular o perímetro. Por quê? Porque o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados dessa placa aí de formato retangular. Tudo bem? Bom, outra coisa que a gente sabe é que os lados paralelos do retângulo eles são sempre iguais. Então, a base, a medida de baixo com a de cima é igual e as duas laterais também são iguais. Então, vamos agora escrever isso aí de forma algébrica. Bom, para calcular a área, não é base vezes altura, eu sei que um lado mede 40 centímetros a mais que o outro. Então, um lado eu não sei quanto é que é. Então, ele mede x. O outro não mede 40 centímetros a mais do que ele. Então, se ele mede x, o outro lado mede x mais 40. Quando eu multiplicar a base pela altura, vai dar quanto? A área, que é 2.100, que ele já tinha falado lá para a gente no começo. Então, a gente vai fazer essa multiplicação. Lembrando o quê? Deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil de você entender. É o quê? É que na hora de fazer a multiplicação, a gente tem que fazer o quê? A distributiva. Então, a gente tem que multiplicar todos os termos do que está dentro lá do parênteses. Então, vai ficar x vezes x, que vai chegar no x quadrado, e a gente vai fazer x vezes 40, que vai dar 40x. E aquele 2.100 que estava do lado direito, eu passei para o lado esquerdo, então ele ficou negativo, ficou menos 2.100. Bom, agora a gente tem que lembrar da equação do segundo grau, que a gente tem o a, o b e o c. O a quem é? Aquele que multiplica o x quadrado, o b, aquele número que vem acompanhado do x, e o c é aquele termo independente que vem sem ninguém, que no caso é o nosso menos 2.100. Não esquece do sinal que ele tem que ir junto. Bom, agora a gente tem que jogar todos esses coeficientes na famosa fórmula de Bhaskara, né? Então, para calcular a fórmula de Bhaskara, o que a gente faz? A gente calcula primeiro o delta, que é o quê? A delta é b quadrado menos 4ac. Então vai ficar lá o quê? 40 ao quadrado, que é o b ao quadrado, menos 4, que multiplica. Então é aqui, está o b ao quadrado. Então menos 4 que multiplica o a, que é 1, porque 1 é o número que está multiplicando aqui o x quadrado, e o c, que é o menos 2.100, tudo bem? Se a gente fizer toda essa conta, que 40 ao quadrado vai dar 1.600, aí menos com menos, lembra que lá dentro vai dar mais, vai ficar 8.000, vai ficar 8.400. Se você fizer essa subtração, vai dar o quê? Vai dar os 10.000. Então, raiz de 10.000 vai chegar no 100. Agora a gente joga lá na nossa formulazinha, que é o quê? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar o quê? O menos b, está aqui, menos 40, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então vai ficar o quê? Menos 40, deixa eu grifar agora de amarelo, então vai ficar o quê? Menos 40, a raiz do delta, que a gente já calculou lá em cima, aqui, que é o 100, tudo isso dividido por 2a. Por que o 2a ficou só 2? Porque o nosso a vale 1. 2 vezes 1, mantém, dá 1. Então, menos 40 mais 100 dá 60. Tudo bem? Estou devendo 40, pago 100 e fico com 60. E 60 dividido por 2 dá 30. Aí alguém vai perguntar, Conrado, mas na fórmula de Bhaskara a gente tem sempre duas raízes, por isso que tem aquele mais ou menos. A gente tem que calcular o mais e o menos. Nesse aqui eu não calculei o menos, por quê? Porque a gente está falando de geometria, tá? Então a gente não está calculando o x, que é as medidas lá daquela placa retangular. Na geometria não faz muito sentido a gente falar em medida negativa. Em outros contextos a gente até usa a raiz negativa, mas aqui nesse caso não tem o porquê. Então por isso que eu já excluí aquele menos. Eu só calculei o menos b mais a raiz de delta. Eu não fiz menos raiz de delta. Tudo bem? Então a gente chega no 30. Então a gente já sabe que uma das medidas mede
30, que no caso, sei lá, o comprimento. Então a largura, não é a outra dimensão, não mede 40 a mais, então se uma mede 30, a outra 40 a mais, vai medir 70. Então a gente tem um retângulo de 70 por 30, certo? E se você quiser conferir, lembra que ele te falava que a área dava 2.100? Faz 30 vezes 70, vai chegar nos 2.100. Bom, agora para fechar, a gente calcula o perímetro. O que é o perímetro? É somar os 4 lados do retângulo. Então eu tenho 2 lados que medem 30 e eu tenho outros 2 que medem 70. 30 com 30 dá 60 e 70 com 70 dá 140. 140 com 60 eu chego nos 200, que é a nossa alternativa C. Tudo bem? Então, uma questãozinha clássica aí de geometria que a Funesp adora colocar, misturando área com perímetro, ok? Obrigado e até a próxima.